Pessoal, aqui agora tá já nas normas de pintura, tá? O que você tem que fazer para poder trabalhar aí com o seu equipamento de maneira eficiente, tá? Você, quando estiver trabalhando com o porta-bico nessa posição aqui, ó, tá? Você vai estar trabalhando na posição vertical, ou seja, dessa forma aqui com a pistola, tá? Se você quiser fazer as pinturas na posição horizontal, basta você girar, tá? O porta-bico aqui, ó. Entendeu? Gira ele. Ele vai ficar nessa posição agora, tá? Aqui ele tá um pouco angulado, mas é só você deixar ele mais acertadinho, tá? Nessa posição, você consegue pintar na horizontal, tá? O que você pode fazer para aumentar o rendimento e a cobertura do seu trabalho? Quando você fazer um leque, tá, de produto, ele vai ter aqui no seu caso 25 centímetros, tá? Porque esse aqui é um bico 517, então ele vai ter 25 centímetros de largura, tá? Como que você sabe disso, Lucas? Por quê? A Graco diz que se você manter uma distância aí de uns 2 palmos da parede, que vai dar mais ou menos uns 30 centímetros da parede, né? Daqui até na parede ter os 30 centímetros, você vai ter o comprimento correto do seu bico, tá? O comprimento correto da largura do leque, e você não vai ter problemas com overspray excessivo, tá? O que é o overspray? É a névoa, tá? Então, se você trabalhar muito distante da parede com a pistola, você vai gerar uma névoa muito grande. Se você trabalhar muito perto, você vai estar embutindo muito material na parede, o que vai gerar o escorrimento, tá? Então, você trabalha com a sua pistola numa distância aí de mais ou menos, tá? Uns 30 centímetros da parede, o que vai te garantir uma boa cobertura, tá? E também a distância ideal para que não se gere spray excessivo, tá? Uma névoa excessiva aí, tá bom? Fazendo isso, você consegue trabalhar bem com o seu equipamento, tá? Você consegue dar camadas boas de tinta, tá? E o que você pode fazer também? Quando você faz um leque, beleza. Imagina que aqui é o meu leque. Ele vai ter os 25 centímetros, tá? Se você começar outro leque aqui embaixo, pode ser que gerem emendas, tá? Quando a tinta secar, você vai poder visualizar algumas emendas. O que você faz para evitar isso e para melhorar o rendimento da sua cobertura, tá? Imagina que aqui a gente tem um leque de 25 centímetros. Ao invés de começar outro leque aqui no pé, da onde eu terminei, você vai começar o leque na metade. Ou seja, você vai mirar a sua pistola, onde você vai estar pegando metade do leque que você já fez e outra metade que você não fez ainda, tá? E você vai dar outra passada. Isso aí tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Por quê? Em uma passada, você vai estar dando 2 demãos neste local aqui, tá? Ah, Lucas, mas e a outra parte de cima? A gente vai chegar lá. A gente fala na pintura da demão cruzada, tá? O que é a demão cruzada? Você passar na horizontal primeiro e depois na vertical, ou vice-versa, primeiro na vertical e depois na horizontal. E o que você vai fazer? Se você passou aqui na horizontal, fez a sobreposição de leque, tá? Que eu disse, você vai passar na vertical. E quando você passar na vertical aqui, você vai fazer a sobreposição de leque também. Então imagina que daqui aqui tem uns 25, você vai fazer um leque aqui, beleza? E quando você for fazer o outro, você vai pegar aqui da metade do leque onde você terminou, entendeu? E vai prosseguindo. Quando você faz isso, você está dando 4 demãos em apenas 2 passadas de tinta, tá? O que te dá uma cobertura mais do que excelente, tá? Isso aí te dá uma cobertura final de um trabalho, tá? É claro, tem que se atentar à velocidade de braço, né? Porque quando você está trabalhando ali com o seu equipamento, você tem que sempre estar aperta o gatilho, chegou no final, solta o gatilho, aperta de novo, solta, entendeu? Então, trabalhar com o seu gatilho sempre acionado não é muito bacana, porque você vai estar perdendo muita pressão, tá? É claro, o equipamento ele vai manter essa pressão, só que você vai ejetar mais material nas beiradas, tá? Nas laterais, nas extremidades, do que no meio. Por quê? Você vai estar passando aqui com o material, e quando você for fazer a transposição para subir ou descer, você nas laterais vai estar aplicando mais material do que necessário. Isso aí pode gerar um escorrimento, tá? E também pode gerar
a falha daí no acabamento, né? Ficar mais tinta num local do que no outro, que vai diferenciar ainda mais nessas pinturas à base de solvente. A gente tem que ter bastante cuidado, tá? Então, fazendo esses procedimentos, você garante uma pintura ótima, tá? De excelente estado, tá? E lembre-se, se você tiver, por exemplo, vou mostrar aqui no muro, fazendo uma pintura aqui, você trabalha muito com o punho, tá? Repare que o meu braço ele permanece em uma posição e eu mexo o meu punho. Por quê? Se você fazer isso aqui, ó, angular, você vai estar aplicando o material em uma quantidade aqui no meio e para os lados vai ser basicamente overspray. Você não vai estar tendo eficiência na aplicação, tá? Então, você sempre tente trabalhar o mais reto que você consiga com a pistola. É claro, isso não é 100% possível. Em alguns casos você não consegue, por exemplo, quando você está pintando o chão. Uma parede que, na vertical. Você vai fazer a pintura. Se você for agachar toda vez, você não vai aguentar no final do dia as suas pernas. Então, quando você está pintando na vertical, ou na horizontal também, uma pequena angulada você pode dar, mas você não pode dar um ângulo muito grande. Por quê? Você vai estar gerando muito overspray. Então, se eu estivesse pintando aqui, por exemplo, essa parede, o meu chão estaria isolado normalmente, você começaria com ele angulado, certo? Aqui de baixo, e deixaria ele mais plano, mais reto, até chegar no final, tá? Então, isso aqui são técnicas de pintura, tá? Creio que o pessoal aí também já tem algumas técnicas, tá? Porque já fazem a pintura propriamente dita, mas são algumas coisas que você pode fazer para melhorar o seu acabamento, tá? E evitar que se contaminem aí partes que você não queira, tá bom? Porque a névoa, ela pode ir longe se for muito espesso o material, tá? Fazendo essas normas, você garante que o seu produto sempre vai estar com acabamento bom, tá? Na parte da pintura, e que você, apertando e soltando o gatilho, como eu disse, você vai também cuidar da integridade do seu equipamento. Porque se você manter o gatilho acionado em uma pressão aí de seus 1600 PSI, ela vai trabalhar direto. Isso gera desgaste. Então, sempre trabalhar soltando e apertando o gatilho para que o seu equipamento possa respirar também, tá? Eu falei aqui de algumas normas, mas eu não disse de como que você coloca a pressão no equipamento. Então, depois que você fez a circulação toda, você vai ganhar um pouco de pressão, tá? Isso varia muito do produto que você está utilizando. Se for uma tinta mais base, um esmalte, alguma coisa do tipo, você vai ganhar uma pressãozinha aqui até chegar mais ou menos aí os seus 1000 PSI, tá? Você vai chegar em um determinado local, um papelão, alguma área de teste, e vai fazer um leque. Se o seu leque ficou uniforme, se nas pontas do leque, nas extremidades, não tem o famoso bigodinho que a gente fala, que é a falha, essa é a pressão que você tem que usar. Se ficou falhado, tá? Você tem que aumentar um pouco mais a pressão, pouca coisa, e fazer outro teste. Desapareceram as falhas? Essa é a pressão que você tem que usar. Só que isso varia muito, tá? Varia do material que você está utilizando, porque se for um material mais pesado, você vai ter que usar mais pressão. Se for um material mais leve, menos pressão, né? Se for um dia mais quente, o seu material ele vai estar mais fluido. Se for um dia mais frio, o seu material vai estar mais espesso. Então depende muito do dia. Esse teste é bacana de você fazer toda a vez que você for usar o seu equipamento, tá? Toda a vez. Outra coisa que eu recomendo muito: tô trabalhando com o equipamento, vou parar para almoçar. Lucas, posso deixar a minha máquina mergulhada na tinta? Se o seu material for à base da água, pode. Você deixa, tá? O seu pescador ali imerso na tinta, a sua mangueirinha de retorno também, para que a ponta aqui não se seque e seja obstruída, tá? Então você deixa tudo aqui mergulhado na tinta, tampa o balde que você está trabalhando. E a sua pistola, o que você faz? Você pega a sua pistola, tá? Você põe ela dentro de um balde da água para que não seque o seu bico, tá? E a sujeira que fique nela não seque. Se for a base da água, tá? Porque se for a base de solvente, você tem que tirar o material de dentro do equipamento. É coisa rápida, leva o quê? 5 minutos, 10 minutos, tá? Porque o solvente, ele desgasta, tá? Quando você está usando o equipamento, ele está
apresentando uma forma. Só que quando você deixa ele paralisado ali dentro sem uso, ele pode secar, tá? Tanto no seu bico, porque você não pode deixar a sua pistola mergulhada no thinner, né? Ele vai poder secar, vai obstruir o seu bico, além de gerar um desconforto com peças, tá? Então, sempre que você estiver usando material à base de solvente, você pega o seu material, tira de dentro do seu equipamento, tá? Para poder trabalhar. Outra coisa também, nunca deixem faltar material no seu balde, tá? Por quê? Se chegar um ponto que isso aqui seja descoberto, tá? Se faltar material, você vai ter que fazer todo o processo de circulação de novo. Por quê? Vai entrar ar na mangueira. Então você vai ter que fazer a circulação pela bomba, depois fazer pela mangueira de novo. Então, para evitar que você tenha que fazer esse processo toda vez, você pega, deixa sempre uma pessoa de olho ali no balde, para que não falte material para o uso, tá?